Olá, aqui é o Streeter da Escola de Scans. No vídeo tutorial de hoje, ele não será destinado exclusivamente para pessoas que querem aprender Photoshop ou melhorar sua tradução ou melhorar suas habilidades em revisão ou outras áreas assim de atuação de grupos de scans. Ele será para orientar grupos de scans como eles criarem seus próprios leitores online. Então, será uma videoaula um pouco mais explicativa, talvez para a parte administrativa do que para a parte produtiva. Mesmo assim, caso você tenha curiosidade, você pode assistir. Eu diria que todo conhecimento é válido. E então vamos lá. Quanto a leitores online de grupos de scanlators, vale ressaltar que ele age como se fosse um site. Então, assim como todo site, ele tem um código talvez um pouco denso e que ele não consegue ser desenvolvido ou aplicado de um dia para o outro. Como a gente não vai fazer isso do zero, porque provavelmente levaria muito tempo e muitas videoaulas e muitos, utilizaremos algo já pronto, algo que é um código aberto, qualquer um pode usar, de acordo com a licença. Temos aqui o botãozinho da licença, ela é Apache 2.0. E baseando nessa licença, numa licença bastante permissiva, você pode usar para uso não comercial, você pode usar para uso comercial. Basta todo lugar que tiver os créditos ao criador e aos contribuidores, no caso seria Full Slide, do grupo Full Code, esses créditos devem ser mantidos, principalmente no código-fonte. Estamos aqui na página do GitHub desse código-fonte, que é o Chocolate Key Full Slide 2. Ele, na verdade, é uma ramificação de um desenvolvimento primário de um leitor online, criado pelo Full Code Full Slide. Ele meio que esse leitor online ele chegou a ser concluído e os donos falaram: então, já que consideramos ele concluído, a gente não vai mais atualizar o código. A partir desse dia, o Chocolate Key criou uma ramificação desse projeto por ser um código aberto e começou a dar continuidade colocando novas implementações e melhorias nesse leitor online. Ainda assim, como código aberto para qualquer grupo de scanlator, até mesmo não scanlators, poder utilizarem dele. E ainda assim ele também chegou numa conclusão que o Chocolate Key falou que o código está pronto e é isso aí. Ainda há a possibilidade de outros grupos criarem ramificações desse cara e começarem a criar melhorias, criar novas implementações, porém não são tão utilizadas, talvez nem tão famosas e nem recomendadas pelo grupo Full Code. Se a gente entrar no grupo Full Code, acabei de clicar aqui no link, ele fala que nós decidimos não dar mais manutenção ou providenciar suporte para este software. Ele está há vários anos em atividade por nosso time, mas se você quiser uma ramificação, você pode acessar esse link aqui, que é o link que eu estava. E é o link que vai ser o código-fonte base desse tutorial. Podemos clicar aqui em Clone on Download e download a zip. Você vai baixar todo o conteúdo de código-fonte, de HTML, de CSS, linha de estilo, tudo que você vai precisar para desenvolver o seu leitor online a partir desse botão. Clone o download, download zip. Eu já fiz esse procedimento, estou nessa pasta aqui. Ele chama Full Slide 2, a versão 2.3.3, com todos os arquivos aqui dentro. Caso você não queira baixar diretamente daqui, você pode clicar aqui em Releases.
Aqui temos uma versão de pré-release, que é 2.4, que é aquela que está no botão do Clone or Download, que talvez é uma versão não tão estável. Então, se você estiver tendo problemas com seu leitor online utilizando a versão do Clone or Download, que seria esta versão aqui, você pode usar a versão 2.3.3, clicando aqui Source Code Zip, que você também vai baixar um arquivo contendo todo o código-fonte, porém não vai ser um código-fonte de testes, que seria um pré-desenvolvimento, vai ser um código-fonte um pouco mais robusto e com mais garantias de estabilidade. Tendo nossa aplicação baixada e extraída, a gente precisa agora de 3 coisas principalmente para ter nosso site online. O primeiro é um host, que seria um servidor que irá hospedar o nosso site. A gente pode imaginar que nosso site é como se fosse uma casa, e toda casa ela precisa de um local para ser situada, para ser construída. A gente vai precisar desse host, desse provedor de sites para colocar o nosso site lá e ele está disponível para as outras pessoas. Esse é o passo 1. Vou até abrir aqui, host. Como passo 2, a gente vai precisar de um banco de dados. Ele serve para salvar as informações, principalmente nome do capítulo, número do capítulo, autor do projeto, quais são os projetos, para não ficar toda hora que alguém requisitar seu site olhando em nome de arquivos dentro de pastas para saber se o seu projeto está lá ou não está, quem é o autor e quem não é. O banco de dados ele agrega mais a performance e organização do que simplesmente você deixar uma estrutura de pastas existindo apenas por existir. Ele está mais ligado ao código de programação em si do que o resultado final. E o terceiro passo que a gente vai precisar, ele chama domínio. Assim como nossa casa, como eu falei, nossa casa é o host, ela precisa de um lugar para estar, toda casa tem um endereço. O domínio, ele é basicamente o endereço que é utilizado para encontrar essa casa, no caso, o nosso site. Para encontrarmos um site, a gente precisa de um domínio. Do mesmo jeito que a Escola Descansa, se você acessar www.escoladescansa.com, esse link ele é um domínio. Ele é um link único que você, ao inseri-lo em um navegador, você consegue acessar qualquer tipo de site. No caso, inserindo www.escoladescansa, a gente acessa o site daqui das videoaulas, o site da Escola Descansa. Então, tendo onde armazenar nosso site, tendo onde persistir os nossos dados e tendo como encontrar o nosso site, a gente já tem o nosso leitor pronto. Eu vou dar alternativas gratuitas para esses 3. Eu diria, porém, que eu não conheço a fundo se essas alternativas gratuitas são confiáveis para manter um leitor online. Eu digo confiáveis por quê? Por questão dos donos desses host, banco de dados ou domínios, principalmente por ser gratuito, eles vão olhar assim para o seu site e falar: então, isso está cheirando a pirataria, né? Talvez a gente deva excluir eles, talvez a gente deva bloquear sua conta. Mas vale ressaltar que todo o procedimento ensinado nesta videoaula pode ser aplicado para domínios gratuitos, para host, banco de dados e domínios gratuitos, ou para serviços pagos. Então, como eu não vou ficar gastando dinheiro aqui para ficar fazendo essa videoaula, eu vou fazer tudo com ferramentas gratuitas, mas vale o aprendizado também. E se você quiser fazer com serviços pagos, serviços um pouco com uma qualidade talvez até maior que qualidade gratuita, o procedimento é quase o mesmo. Vamos lá. Quanto a host, deixar claro aqui, eu também vou deixar todos os links que utilizaremos para uma consulta prévia também na descrição do vídeo, na descrição do post do Facebook que eu vou fazer, do site.
Todos os links estarão disponíveis lá. Então, para o host, e também banco de dados, e também domínio, utilizaremos um único. Ele é chamado de 000 Web Host, ou Web Host. Este site ele provém talvez uma arquitetura assim para leitores online mínima, porém um pouco sustentável quanto à questão de armazenamento. A gente vai ter armazenamento dos nossos dados, das nossas páginas de mangás. Teremos armazenamento também de banco de dados, um banco de dados chamado MySQL. Opa, coloquei aqui na linha errada. E também ele proverá um domínio para a gente, que seria um link para a gente acessar o nosso leitor online. Vai ser um link bem feio, mas caso vocês, ou você, ou o seu scan, queira utilizar esta parte de hospedar o website gratuita, porém querer um domínio único, você também vai ter a possibilidade de trocar lá dentro. Porém, o domínio que esse site oferece é um domínio bem feio. Vamos lá. Estamos no site webhost.com. Eu vou clicar nesse botão gigante aqui, ó. Cadastre-se de graça. Vou colocar o e-mail. Eu já estou com minha caixa de e-mail aberta. Vou criar uma senha. Vou deixar anotado aqui embaixo também todas as senhas criadas, para que vocês entendam que cada lugar do site exige logins e senhas diferentes. Cada banco de dados vai ter um login e uma senha. Cada site vai ter login e uma senha. Cada host vai ter um login e uma senha. Vocês vão ver N logins e N senhas, então vou deixar anotado aqui nesse bloco de notas. Então, para 000 Web Host, vamos colocar o nosso login como streeter@escoladescanso.com. Eu com certeza, provavelmente não, vou mudar esse login e senha antes de publicar o site, o videoaula, perdão. E vou criar uma senha aqui. Vou chamar ela de 014ZAQ. E vou repetir 014ZAQ. Coloquei aqui. O nome vai se chamar Leitor Vídeo Aula. Agora temos o nosso painel administrativo. Eu vou clicar em mais, falando que eu não quero nada disso. Eu não quero ser premium e não quero ver ofertas. Eu quero um site novo. Clico aqui. Ele vai mandar, então, cara, consulte seu e-mail. Confirme seu e-mail. Como o meu e-mail ainda não chegou nada, eu vou clicar aqui. Mande uma nova confirmação. E talvez demore um pouco, como está demorando agora. Vou pausar o vídeo e quando eu receber o e-mail a gente continua. Voltando, nosso e-mail chegou. Temos aqui o e-mail de confirme seu endereço de e-mail. Vou clicar na parte de verificar. Maravilha, nosso e-mail está verificado. Vou fechar até aquela aba que já estava aberta anteriormente. E clicar aqui, crie seu primeiro website. Novo site. Que ideia te encorajou a se ingressar no 000 Web Host? Eu quero outro. Próximo. Vamos dar um nome para o nosso website. Ele vai se chamar Leitor
vídeo aula. E eu vou colocar aquela mesma senha de antes. Ou a gente gera uma senha bem aleatória por aqui, que talvez seja uma senha bem mais segura do que a que eu estou colocando. Aí, create. Agora, o webhost vai oferecer 3 opções para a gente. Para a gente construir um site nele, para a gente construir um site baseado no WordPress, ou para a gente enviar nosso próprio site. Lembra que a gente já tem o... Opa, perdão. Lembre-se que a gente já tem o código-fonte do nosso leitor online disponibilizado, que é o que a gente baixou aqui no GitHub. A versão 2.3.3, que é mais estável, ou se você quiser uma versão não tão estável, 2.4.0, com coisas novas. Talvez a parte nova seja mais uma parte técnica do que uma parte utilizável. Então é recomendável usar 2.3. Essa daqui é 2.3.3. Vamos lá. Vamos subir o nosso próprio website. Nesta página, após a gente ter clicado nesse botão, ele virá para duas páginas que seriam uma pasta com arquivos temporários e uma pasta com arquivos HTML, que serão os arquivos que a gente utilizará na construção do leitor. Nesta própria página, a gente vai subir os arquivos manualmente para lá e após subirmos esses arquivos, vou subir compactado no arquivo zip para ser um arquivo único. Aí eu vou extrair, todos os arquivos serão listados aqui. Isso em alguns sites de hospedagens de sites mesmos assim, se você quiser hospedar o seu leitor online em um site pago que talvez tenha uma performance um pouco melhor, tenha uma capacidade de arquivos um pouco maior também. Caso você queira fazer isso em um site pago, talvez o modo que você vai subir os arquivos é um pouco diferente. Você vai usar um protocolo chamado FTP. Como neste site, neste web host a gente não vai utilizar isso, eu posso explicar em uma próxima videoaula, caso existam pessoas que tenham essa dúvida. Então vamos dar continuidade. Vou clicar no botão aqui, Upload Files, selecionando a pasta Public HTML. Agora clico em Select Files. Eu vou entrar lá no Full Slide, aquele site que a gente baixou e extraiu. E eu vou selecionar tudo aqui, botão direito. Eu vou criar um arquivo zip com esses carinhas. E vou enviar para o site somente esse zip. Clico nele, clico em Open. E depois em Upload. Estando nosso arquivo zip aqui, a gente pode selecionar ele e clicar em extrair, extract. De todas as opções que temos, se vocês quiserem gerenciar ou modificar arquivos, vocês têm essa liberdade também. Vamos clicar em extract e ele fala que se você quiser
jogar tudo na raiz do projeto, isto é, tudo na raiz onde o arquivo está, no public underline HTML, você pode colocar apenas um ponto. Caso contrário, você coloque o encadeamento de pastas que você quer colocar o seu full slider. Então eu posso colocar numa pasta xisto, ou eu posso colocar numa pasta xisto barra pasta 2. Ou caso eu não queira colocar dentro de uma cadeia de pastas, eu coloco na raiz, que é um ponto. E a gente clica em Extract. E ressaltando, a gente está em web host gratuito, eu estou clicando em Extract e isso não funciona direito. Se isso acontecer e você for usar esse web host, dê um F5 para reiniciar a página até ele funcionar. Aqui ó, já está pedindo o website name e o password. Foi aquilo que a gente anotou. Coloco o ponto, extract, dá um F5 de novo, seleciono, extract, ponto, parece que o site está com alguns problemas aqui. É mais legal que isso acontece bem na hora da videoaula, né? Ponto. Extrair. Agora foi. Talvez seja o jeito que eu cliquei nele. Ao invés de eu clicar no checkbox, eu cliquei em cima e depois eu cliquei em extract. Tanto é que apareceu o nome dele. Talvez seja um erro do site ou talvez seja uma frescura. Enfim, agora que a gente extraiu toda essa cadeia de pastas e arquivos, a gente não precisa mais desse ponto zip, ele está apenas acumulando espaço. A gente vai selecionar ele e vir em delete, em deletá-lo. Dentro de nossa cadeia de pastas do leitor online, dentro de assets, a gente pode encontrar algumas coisas como CSS. CSS seria um estilo de código de programação, na verdade chama mais de linguagem de estilo, que é utilizada para aplicar a identidade visual do seu site. Isto é, através de códigos de programação, você poder colocar um layout, uma identidade visual diferente ao site. Por exemplo, a gente vai falar aqui, a fonte de texto padrão vai ser Arial, mas isso pode ser sobrescrito dentro de uma tabela. Uma tabela vai ter tamanho 100% de largura, blá blá blá. Talvez isso a gente pode aplicar em uma outra videoaula, mas dentro da pasta Assets, é importante ressaltar que a gente tem uma pasta chamada Images. Então, se você quiser alterar ou atualizar ou substituir alguma imagem que é utilizada no seu leitor online, basta vir aqui, subir novo arquivo com o mesmo nome da imagem que você quer substituir. Que é que você consegue ver todas as imagens que o seu leitor online contém por padrão.
e substituí-las ao seu próprio gosto. Enfim, a nossa parte de upload está feita, a gente não precisa mais mexer nisso. Podemos até fechar essa janela e voltarmos na página do 000 webhost. Aqui o nosso segundo passo, a gente já criou o primeiro passo, que é o host. A gente já tem um lugar para colocar o nosso site e a gente já fez isso. Agora a gente vai trabalhar com banco de dados, que é o MySQL. Vamos vir aqui em gerenciar banco de dados. Cada site, obviamente, tem o seu painel e suas devidas funcionalidades. Eu vou criar aqui novo banco de dados. E aqui vai ter uma parte somente para o banco de dados. Nosso nome do banco de dados vai ser leitor videoaula, leitor VA. Nosso nome de usuário do banco de dados, leitor VA 123. E a nossa senha do banco de dados, vamos digitar aqui uma senha aleatória, vai ser essa senha aqui. Quando a gente clica em criar, pelo menos nesse web host, ele troca o nosso nome de banco de dados e o nosso nome de usuário. Veja que ele adicionou um ID, blá blá blá, underline antes do que a gente colocou lá. Então, o nosso nome de usuário seria esse. Perdão, nosso nome de banco de dados seria esse, o nosso usuário seria esse. E ele começou a criar o banco de dados. Aqui tem um load bem escroto que ele mostra como está o progresso da criação. Então a gente já tem um host, temos o banco de dados, que ainda não está ligado ao nosso host, mas ele já existe. E falta o domínio, o link que a gente acessa tudo isso. Como eu falei, esse site 000 webhost, ele nos dá um domínio. Então, no momento que a gente já subiu o host, a gente já tem um domínio. Caramba, onde que é agora? Eu clicar aqui, que vai para o menu inicial, e depois clicar em leitor vídeo aula, ele já nos dá um domínio. Então, acessando esse carinha aqui, a gente já acessa o nosso site, que no momento ainda não está configurado. Caso você queira colocar o seu domínio www.leitorxpto.com.br, você pode configurar o seu domínio, acredito que neste botão, Set Web Address. E aqui você vai conseguir configurar o seu próprio domínio, ou você comprar um domínio, e enfim. Não vamos dar continuidade, não vamos cobrir isso na nossa videoaula. Temos o nosso host, temos o banco de dados, que não está vinculado ao host, e temos o nosso link, que agora a gente precisa criar o vínculo entre o banco de dados e o host, através desse leitor FullSlides 2, e terminar de configurar o nosso leitor online para que a gente consiga subir projetos e capítulos. Vamos entrar no site, que seria esse aqui, e vamos digitar /install, de instalação, instalar. A gente virá para uma página de configuração. Lembre-se que a gente está utilizando um banco de dados MySQL.
Mesmo que tenha a opção MySQL aqui, ao utilizar banco de dados MySQL, prefira MySQL I, que ele não é exatamente uma melhoria ou algo diferente do MySQL, é tudo MySQL. É apenas conceitos de programação que são utilizados para conectar ao banco de dados. Talvez seja uma conversa um pouco mais técnica, então não é bom aprofundar nisso aqui, nessa videoaula talvez. Apenas selecione o MySQL Li, se você for utilizar o MySQL, ou outro banco de dados se você for utilizar outro banco de dados devido à instalação do seu leitor online. Como o nome do banco de dados? Lembre-se que a gente colocou um nome, ele providenciou um prefixo para a gente, então vai ser esse nome inteiro. Nome do banco de dados. Nome de usuário, temos ele também. Nossa senha. Aqui em hostname, database hostname, ele seria o endereço, ou talvez o domínio, em que o seu site vai utilizar para alcançar o seu banco de dados. Como os dois estão dentro do 000 web host, a gente consegue ver aqui mesmo qual que é o host. O host é localhost, falando que tanto o seu banco de dados quanto o seu leitor online estão dentro da mesma rede. Então, ao colocar localhost, está falando que procure dentro da rede do próprio leitor online um banco de dados com esse nome, que eu consiga fazer login com este usuário e com esta senha. Caso você tenha sites ou provedores diferentes de banco de dados, o seu DB hostname ele vai ser diferente de localhost. Database prefix pode deixar fs underline, que é mais como ele vai organizar as tabelas do banco de dados. Aqui a gente pode criar um nome de administrador do leitor online, como se fosse o usuário chefão de tudo. Por ser o chefão de tudo, o administrador de tudo, o usuário master, eu vou chamar ele de chefão. Sem acento, porque eu não sei se não sei se existe problemas de acentuação nesse leitor online. Principalmente porque ele é desenvolvido em inglês. Acredito que não, mas vou deixar sem acento. E vou criar uma senha para o chefão. Vai ser 1230123. E qual que é o e-mail do administrador? Talvez vai ser streeter@escoladescanso.com. Esse e-mail vai ser mais para caso de recuperação de senha, credenciais inválidas. Você não vai precisar verificar seu e-mail porque é você que está cadastrando, você que está instalando seu site. Então ele está se baseando que, como tem uma pessoa instalando um site do zero, eu estou supondo que a pessoa que está instalando é o chefão, que tem o e-mail tal e que tem a senha tal. Então eu não preciso verificar isso. Afinal, o site é seu. E após toda essa configuração, eu clico em salvar. Maravilha, se chegou nessa tela, então quer dizer que foi instalado com sucesso. Então, quer dizer principalmente que se a gente colocar o login chefão e a senha no campo de senha e clicarmos em login, a gente vai entrar no site. Isso quer dizer que o nosso site está pronto. Lembre-se que quando a gente acessou o site pela primeira vez sem o /install, ele tinha apresentado um erro. Como a gente já efetuou a instalação, ao acessarmos o site diretamente aqui pelo link, ele nos traz um site totalmente zerado. Como a gente não subiu nenhum arquivo e nenhum tipo de projeto de mangá, está tudo vazio. E
Acredito que a videoaula já está um pouco extensa. Eu vou dar uma rápida introdução bem por cima aqui das funcionalidades do leitor online. Em séries, você pode em Manage gerenciar suas séries que estão cadastradas. Você pode adicionar projetos mangás novos no leitor online e você pode adicionar capítulos também para essas séries que já foram previamente adicionadas. Você pode gerenciar quem participou não, perdão. Quais grupos participaram e quem são os membros desses grupos, da disponibilização do capítulo. A gente pode, por exemplo, no nosso Team List, a gente tem um time chamado Anonymous. A gente pode editar esse cara e falar que foi XPTO Scanlator, que vai ter uma URL X, um link de Facebook Y, Facebook ID tal, aí a gente salva e nessa mesma tela a gente consegue adicionar membros com o nome de usuário aqui. A gente consegue também mudar o idioma, veja que aqui está tudo em inglês. Eu estou fazendo o vídeo tutorial em português porque o foco é colocar conteúdos na língua portuguesa, né? Principalmente ajudar scans brasileiras. Então a gente pode falar que os nossos lançamentos terão como padrão o idioma português do Brasil e o nosso site, The Full Software Language, também vai ter o idioma português do Brasil. Ao salvarmos isso, toda a nossa interface torna-se traduzida. Até aqui, se a gente der um F5, tudo fica em português. Das opções que temos aqui, já falamos de série, de membro, de preferências, que talvez se possa dar uma fuçada aqui. Balanceador de carga é se seu site tiver muitos acessos simultâneos e você quiser criar 2 hosts para suprir a demanda de processamento. Eu acredito que não vai ser caso de nenhuma scan que vai ser utilizada desse vídeo tutorial. Talvez para leitores online mais grandes, como aqueles que agregam vários tipos de scanlators, que muitas vezes pegam mangá sem a permissão dos próprios grupos. É como se você estivesse duplicando esse host. Tivesse existindo 2 hosts paralelos e eles conversam mutuamente entre o banco de dados e o domínio. Então parte do processamento fica nesse host e parte do processamento neste. E aí acaba não tendo um gargalo de processamento e de performance no site. É um pouco mais denso e complicado, então acredito que como não vai haver necessidade de usar o balanceador de carga, a gente não vai tocar nesse assunto. A parte de sistema, a gente coloca informações gerais sobre o leitor online, sobre as ferramentas que estão sendo utilizadas, a versão do PHP que está rodando no servidor. Talvez não seja tão legal ficar fuçando aqui caso você não tenha um conhecimento prévio de programação. A parte de atualização eu não recomendo também você utilizar, porque, como a gente falou, é um projeto que foi arquivado, ele foi parado, foi dado como concluído. Aqui tem os créditos, por favor, não remova, assim como você não gosta que remova créditos dos seus projetos. Temos edição do perfil. Acho que até mesmo em preferência no geral, a gente consegue atualizar algumas pequenas informações, como o título do site, a URL que, quando a gente clicar aqui, qual vai ser a URL? A gente pode falar, vai ser a URL home do leitor, que vai ser X.
Ah, eu não quero que quando aqui clique aqui vá para o leitor, eu quero que clique aqui vá para o meu site. Então vou lá e coloco o meu site aqui. Qual é a equipe padrão dos lançamentos? Isso é bom colocar a própria equipe do scanlator que pertence ao leitor, equipes secundárias e terciárias que podem ser mencionadas no lançamento de um mangá, como se fossem colaborações, dois times fazendo o mesmo projeto juntos. Você tem a opção de virem membros e adicionar equipes. E é isso aí. Lembre-se que vocês podem mudar essas imagens, a imagem de fundo e a imagem aqui do logo, lá na parte de Assets. Se você clicar em File Manager,